Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula é muito boa aí na sequência, né, falando sobre gêneros jornalísticos. E o tema da aula, proibir redes sociais. É uma pergunta, né? Proibir redes sociais? Não gosto dessa palavra proibição. Então vamos ver o que vai ser hoje. Ó, tema, notícia, fato e circunstâncias. Habilidade EF69LP03A. Para você printar, caso queira acompanhar depois. E hoje, aqui do meu lado, a professora Silene, que vai ministrar essa aula. Eu vou estar no chat com vocês para acompanhar a participação de professores e alunos. Olá, professora Silene. Olá, professor Mauro. Olá, estudante, professores, professoras e todos que nos acompanham. Então, hoje nós vamos aí dar continuidade, retomar as características do gênero textual notícia, a atividade que a professora Andréia preparou aí com muito carinho para vocês. Então, vamos lá aos objetivos da aula. Os objetivos são identificar o tema central em notícias, fazer inferências sobre o fato e suas circunstâncias. E para iniciar aí, tem uma pergunta. Qual é a função social da notícia? E no contexto aí nós vamos relembrar aí essas características. Então, 1 minuto, eu quero saber, qual é a função social da notícia? Olá, professora Silene. Ó, a aluna Ananda, da Promarli, diz o seguinte, relata algo ou fato que aconteceu. A aluna Stefane, informar. O aluno Natan, transmitir um fato ou acontecimento para informar. O aluno Lucas, informar o leitor. A aluna Mariene, transmitir informações, né? Vamos ver mais alguém aqui. Aluno participando, ó, a aluna Maria Tereza, informar as pessoas. O aluno Cauã, informar algo, assim como Maria Eduarda também diz informar. A aluna Tainá, transmitir notícias. O aluno Nicolas, transmitir informação. A aluna Sarita, só para continuar aqui, ó, trazer informações. A aluna Isabelle também, informar sobre fatos ocorridos. Ótimo, os alunos então relembram, eles sabem o que é o objetivo de uma notícia, que é informar, trazer fatos. Então vamos aí sistematizar esse momento de retomada. Então na tela para vocês, vamos retomar algumas características deste gênero. Então sistematizando o gênero textual notícia. Então notícia, relata fatos que estão ocorrendo na cidade, no país, no mundo. Tem o objetivo de informar o leitor com exatidão. Mesmo tendo a pretensão de ser neutra e confiável, traz em si concepções, princípios e a ideologia dos órgãos de imprensa que a divulgam. Ou seja, a notícia precisa ser neutra, mas quem transmite a notícia normalmente coloca ali as suas características, suas observações e seu pensamento. Bom, no jornal impresso, num portal jornalístico da internet ou em outras mídias, as notícias aparecem de acordo com o grau de relevância, das mais importantes para as menos importantes. Para chamar a atenção dos leitores, algumas notícias se iniciam com uma manchete bem objetiva, com o verbo sempre no presente e seguida de um lead, que é o primeiro parágrafo. Então, lead, que também em inglês, né, pode encontrar dessa maneira, é o parágrafo que contém as informações básicas sobre o fato noticiado. É o que ocorreu, envolve quem, né, como,
quando, onde e por quê. Então, são os elementos básicos de uma notícia. Precisa falar onde ocorreu, com quem ocorreu e por quê. Então, esses aí são os fatos básicos de uma entrevista. Tudo bem? Ok, então vamos para a segunda parte aí, já que nós contextualizamos e os alunos mencionaram, que eles relembram que o objetivo da notícia é informar. Para a próxima parte, temos aí uma notícia, né? Essa notícia, ela está no Jornal do Joca, edição impressa de outubro de 2020, na seção, né, o Caderno Giro pelo Mundo, edição 58, e está lá algumas das principais notícias dos últimos 15 dias. Então, um jornal que tem um período de publicação. Olha o texto. Rede social segue funcionando nos Estados Unidos, ao menos até novembro. Depois de o governo norte-americano ordenar a proibição do aplicativo no país, um juiz concedeu liminar em 27 de setembro, anulando a primeira ordem. Donald Trump, né, presidente dos Estados Unidos, já deixou claro que a existência de um acordo entre o app e as empresas do país é a única forma da rede social seguir funcionando por lá. Trump teme que a rede social forneça informações dos usuários ao governo da China. Em novembro, se não houver acordo, a proibição passa a valer. Então, nós temos aí uma manchete. Essa questão da manchete aí, nós vamos focar no contexto. Será que nesse momento aí tem todas as informações? Onde ocorreu, com quem ocorreu, como ocorreu? Então, se precisar, aí nós voltaremos ao texto, só uma manchete, uma introdução aí, mas acredito que vocês já consigam responder aí duas questões. Vamos aí para as questões a respeito desse texto. Vamos lá, colocar na tela para vocês as questões e verifiquem. Primeira questão aí. Chamamos de manchete o título da notícia. Ela tem uma função muito importante no jornal, pois ao mesmo tempo que resume o fato, ela deve chamar a atenção do leitor. Lendo apenas a manchete que nós lemos lá sobre proibir ou não as redes sociais, é possível compreender o tema central do texto? E a segunda pergunta. Segundo a notícia, o que está acontecendo com a rede social nos Estados Unidos? Então, 1 minuto eu acredito que vocês consigam aí. Não precisa ser todas as características, mas assim, o principal, será que dá para saber só com essa questão? Então, 1 minuto, eu aguardo as respostas de vocês. Vamos lá, as respostas. O aluno Fernando diz o seguinte, sim, é possível. O aluno Matheus também dizendo sim, está sendo proibida. A aluna Larissa dizendo sim. A aluna Júlia também dizendo está sendo proibida, é possível então perceber pela manchete. A aluna Sabrina, sim. A aluna Brenda, sim. A proibição das redes sociais. O aluno Luigi está sendo proibido no país, então sim, é possível. O aluno Gustavo, não é possível pela manchete, mas foi proibida. A aluna Ananda dizendo sim, e aí por diante. Tem alguma resposta? Então, vamos lá, a resposta na tela, eu vou ler e explicar para vocês. Então, sobre a primeira questão,
Dá para saber, então, a manchete ela tem a função, né, de chamar a atenção do leitor sobre o tema, mas nem sempre ela consegue falar todos os detalhes e também não é o objetivo da manchete, é só fazer uma introdução. Então vamos lá. A manchete tem a função de chamar a atenção do leitor sobre o tema, mas não é explicativa por si só. É preciso ler a notícia para compreender todo o contexto. Então, precisamos ler o texto, ler toda a reportagem ou a notícia no caso, para saber do que se trata, mais detalhes, porque ele só introduz, não coloca mais informações. E sobre a segunda questão, vamos à resposta aí na tela para Eles vocês. colocaram na segunda que se trata da proibição, né? Então, muito bem, Então, ó, sétimo ano. eu só queria falar uma coisa sobre a primeira, porque exatamente essa resposta não é possível. E aí eu vou explicar por quê. Essa notícia da proibição não é de todas as redes sociais, né? Não se tratava de todas as redes sociais, se tratava de uma rede social específica, né? Que tinha ligação com a China, e aí o governo Donald Trump levantou a hipótese de proibir. Então, quando você lê a manchete rede social proibida nos Estados Unidos, dá a impressão de que todas as redes sociais estão proibidas, e não eram, tá? Era só uma, era uma específica. Então, olha só, a manchete chamou a sua atenção, e chamou muita atenção mesmo, porque as pessoas olham e falam, nos Estados Unidos, proibindo rede social, como pode, né? Aí vai ter que ler o texto. E quando lê o texto, percebe que se trata de uma rede específica, que o governo Donald Trump proibiu o seu uso, né? O seu funcionamento. Quanto a dois, aí eles responderam o seguinte, que trata-se da proibição, né? A proibição da rede social. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é que é a proibição dessa rede específica, né? Seria. Então, vamos lá na tela a segunda resposta. Exatamente. O governo norte-americano, ele ordenou a proibição do aplicativo no país porque ele teme, né, que as informações dos usuários sejam utilizadas pelo governo da China. No entanto, um juiz concedeu a liminar e suspendeu a proibição. Nesse momento, como o professor Mauro mencionou, nós só tínhamos ali a manchete, nós só tínhamos ali a introdução, não sabíamos mais detalhes, se eram todas as redes sociais, qual era o contexto. Então, vamos para a próxima pergunta aí na questão sobre a manchete. Então, primeira questão, tem 3 perguntas. Leia, por favor, professor Mauro. Vamos lá, na pergunta 3, qual é o motivo pelo qual o aplicativo corre o risco de ser proibido nos Estados Unidos? E a pergunta 4, qual é o prazo apresentado pela notícia para a resolução desse conflito? Então, são 2 perguntinhas aí, perguntando o motivo e o prazo apresentado para a resolução desse conflito. Um minutinho? Isso, eu vou deixar na tela a questão, mas daqui a pouco eu volto à manchete, porque acredito que talvez eles tenham um pouco de dificuldade nesse contexto, porque o texto não aparece para vocês. Então, printem aí as questões, olhem, observem as questões e depois eu volto novamente à manchete. Então, 1 minuto, na verdade 2, né? 1 minuto e pouquinho, 1 minuto Aí e você meio, intercala né? o texto Intercala para aí, eles poderem tá? ter a informação. Então, Ótimo. as perguntas na tela para vocês.
Voltando, os alunos estão participando muito. Vocês viram que durante o intervalo a gente ficou ali trafegando entre a tela do texto e a tela da questão, até para vocês retomarem o conteúdo, né? Então a pergunta era, qual o motivo, né, pelo qual o aplicativo corre risco de ser proibido nos Estados Unidos? Então o motivo está sendo dito lá no texto. E a segunda pergunta, voltando aí na tela, qual é o prazo apresentado pela notícia, dentro da notícia, qual é o prazo apresentado para resolução, ou seja, resolver esse conflito? Vamos à participação dos alunos. Então, olha só, a aluna Lanai diz o seguinte, porque a China usava o aplicativo para roubar dados. A afirmação dela é a interpretação. Na verdade, o presidente considerava que a China poderia usar os dados, né? Que o aplicativo poderia passar dados para a China. A aluna Tainá também para não passar informações para a China. O aluno Nicolas por passar informações para outros países, aí no que cita a China. O aluno Rafael dizendo para não passar informações para a China, né, que seria a primeira pergunta, né, a pergunta 3, na verdade. Rodrigo dizendo revelar dados dos usuários para o governo chinês. E vamos ver se alguém colocou o prazo aqui, ó. Vamos lá. Aluno do Pro Antônio, dizendo, Stephanie, né, dizendo o seguinte, até novembro. Então, até novembro era o prazo dado para resolver. O aluno Matheus, da Pro Vânia, dizendo até 27 de setembro. Não, acho que ele pegou a data da matéria, talvez, né? No texto está até novembro. A aluna Jéssica dizendo até novembro. Então, é isso. Para não passar informações para a China, que era uma suspeita, né, do presidente, e o prazo era até novembro para ver a resolução do caso. Exato, nós falamos para vocês focarem no contexto aqui na manchete. Nós depois temos informações adicionais, mas nesse contexto só a manchete ali. Dá para saber? Então, primeira resposta aí da questão 3, ou melhor, a resposta da questão 3. O presidente então, dos Estados Unidos, o Donald Trump, né, teme que o aplicativo forneça dados dos usuários para o governo chinês. Então, neste momento, naquele contexto. A quarta questão. Qual é o prazo apresentado pela notícia para a resolução desse conflito? Como que seria resolvido? Quando que terminaria? De acordo, então, a resposta correta nesse contexto é: a liminar dura até dezembro e se não houvesse acordo, a rede social será proibida oficialmente. Então, eles primeiro queriam um acordo e se não houvesse, seria proibido de vez, no contexto ali, a rede social. Então, já que vocês estão aí muito bem, tem mais questões sobre esta manchete. Vamos lá na tela, por favor. Como poderíamos identificar que essa notícia não é recente, além de observar a data de sua publicação? 1 minuto. Vamos lá, então, os alunos mandando aqui as suas respostas, através dos professores, obviamente, né, participação deles. Aqui, vamos lá, o aluno Murilo, antes dele o aluno Rafael, né, colocou, por dizer que Donald Trump é o presidente. O aluno Murilo, porque Donald Trump não é mais o presidente. O aluno Stephanie, né, do Pro Antônio, dizendo, porque novembro já passou, talvez é a interpretação dela. Vamos lá. O aluno Ítalo, pesquisando a fonte, mas aí nesse caso precisava da informação objetiva, que assim, não necessariamente não está no texto, a data do texto, mas a informação objetiva, assim, por que você consideraria que essa notícia já é velha? A aluna Camille, porque Donald Trump não é mais o presidente.
Deixa eu arrastar aqui um pouquinho mais para ler de mais alguns, né? Vai subindo muito rápido. Aluna Letícia, o presidente não é mais Donald Trump. E o aluno Diego dizendo, Trump não é mais do governo. É isso. Sim, isso é conhecimento do contexto que a gente está vivendo, vocês, né? assim, já estão assistindo outras notícias, já sabem, então, que o Trump não está mais no governo nos Estados Unidos. Então, a questão aí desse lead, dessa manchete, nós já sabemos. Então, vocês conseguiram observar pelos conhecimentos prévios que vocês aí têm. Ótimo. Então, vamos lá, a resposta na tela. E eu vou explicar para vocês. Então, provavelmente, além daquelas informações, nós temos o seguinte... depois do governo norte-americano ordenar a proibição do aplicativo no país, um juiz concedeu liminar em 27 de setembro. Então, uma data que já passou. Anulou, então, a primeira ordem. Então, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, era naquele momento. Já deixou claro aí a existência de um acordo entre o AP... Já deixou claro aí a explicação. Então, ficou claro a existência de um acordo entre o AP e a empresa do país, que é a única forma das redes sociais funcionarem. E agora vamos um pouquinho além. E nós sabemos, então, que não é mais o presidente, nesse momento, o presidente nos Estados Unidos. Nós temos, então, o Joe Biden, agora que foi empossado no ano de 2021, em janeiro, agora ele é o presidente atual dos Estados Unidos. Então, assim, no contexto, vocês conseguiram perceber, analisar aí, de acordo com as informações, e saberem que não necessariamente, só pela data que aparece lá no jornal, vocês teriam essas informações. Nesse contexto também, seria interessante pensarmos o seguinte, alguns alunos mencionaram aí que dava para saber pela data, que falou setembro, outro falou novembro. Nós estamos agora em um outro momento, hein? Qual mês que nós estamos? Então, mencionando aí. Na sequência, eu vou deixar na tela e vou passar para vocês algumas informações para ajudar nesse contexto. Vamos lá, então. Na próxima tela, temos um vídeo, né? Que vai falar sobre essa questão ainda da relação do presidente Trump com essa questão da rede social. Trump gera polêmica, olha lá na tela. Trump gera polêmica durante sua visita à China. Beleza? Ao usar redes sociais proibidas no país. Vamos ao vídeo, então. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gerou polêmica durante sua visita à China. Ele usou o Twitter para postar atualizações sobre sua viagem, como costuma fazer. O problema é que a rede social é proibida no país. No Twitter, Trump agradeceu ao presidente chinês Xi Jinping pela visita à cidade proibida em Pequim. Mais tarde, postou novamente agradecendo as boas-vindas e continuou atualizando a rede. O problema é que redes sociais como Twitter e Facebook são proibidas na China. Trump teve que usar métodos contra as leis chinesas para furar a muralha virtual do país. Os posts obrigaram o governo chinês a se pronunciar. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que o povo da China tem muitos canais para se comunicar com o exterior. Olha só aí, então, o vídeo falando dessa questão da visita do Donald Trump, citando, né, as redes sociais, que no país, no caso da China, é proibido. Então, professora? Ótimo. Então, aí foi somente para poder aguçar o contexto e vocês só um minutinho, pro... Então, somente para, no contexto, vocês terem mais informações a respeito como funcionam as redes sociais, não só, no caso, nos Estados Unidos, mas quando o presidente chegou na China. Então, nós temos aí esse contexto. E pensando sobre as redes sociais, deve ou não ser proibida? Já que nós estamos aí verificando esse contexto, tem uma pergunta para vocês aí, vou dar alguns segundos, mas somente para reflexão. Então, a próxima pergunta na tela, eu vou colocar na tela, por favor, então aparece para vocês. Na sua opinião, as redes sociais devem ser proibidas, fiscalizadas ou controladas pelos países? Justifique sua resposta. Então, pense aí, por quê? Deveria ou não?
Bom, e esse contexto é interessante também, seria, no caso, você conversar com o seu professor de história. E hoje, então, foi um pouquinho, nós falamos um pouquinho sobre manchete, sobre a LIDE, quais são o que precisa aparecer na LIDE, e vamos fazer essa retomada. Esse momento acabou, mas aí o que nós vimos hoje? Falamos então sobre o que é LIDE, o que é manchete e qual o contexto. Na tela aí para vocês aí uma imagem sobre o contexto de redes sociais. E pensem, será que deve realmente ser proibido ou não? Fica aí o gostinho para vocês falarem sobre esse contexto e conversar até com outros professores. Então, professor Mauro, muito obrigada a todos. Tá? Até a próxima. Avaliem nossa aula e até mais. Tchau, tchau.